Como não morrer de doenças do cérebro? O pai da minha mãe morreu de derrame e a mãe dela de doença de Alzheimer. Quando criança, eu adorava visitar minha avó em Long Island. Nós morávamos no oeste, então eu tinha que ir de avião, às vezes sozinho. Ela era a avó perfeita e totalmente coruja. Queria me levar a lojas de brinquedos, mas eu, um nerd, só queria ir à biblioteca. Quando voltávamos para casa, eu cheio de livros nos braços, minha avó me deixava sentado no sofá grande e fundo, sem sapatos, é claro, para ler e desenhar. Depois trazia-me muffins de mirtilo, que ela fazia com uma grande batedeira elétrica que ocupava metade da bancada da cozinha. Mais tarde, a mente da minha avó começou a falhar. A essa altura, eu estava na faculdade de medicina, mas meu conhecimento recém-adquirido foi inútil. Ela mudara. Minha avó, antes meiga e imponente, passou a atirar coisas nas pessoas e a praquejar. Sua cuidadora me mostrou as marcas de dentes em seu braço, o qual minha avó, antes amável e encantadora, tinha mordido. Esse é o horror desse tipo de enfermidade. Ao contrário de um problema com o pé, as costas ou mesmo outro órgão vital, as doenças do cérebro podem atacar o seu eu. As duas mais graves são o derrame, que mata quase 130 mil americanos a cada ano, e a doença de Alzheimer, que mata quase 85 mil. A maioria dos derrames cerebrais pode ser pensada como um ataque cerebral. São como os ataques cardíacos, mas as placas que se rompem nas artérias interrompem o fluxo sanguíneo para as áreas do cérebro e não para as áreas do coração. Já o Alzheimer é mais como um ataque da mente. O Alzheimer é uma das doenças mais penosas, física e emocionalmente, tanto para as vítimas quanto para quem cuida delas. Ao contrário do derrame, que pode matar em um instante e sem qualquer aviso, o Alzheimer envolve um declínio mais lento e sutil durante meses ou anos. Em vez de placas de colesterol nas artérias, novelos de uma substância chamada amiloide se desenvolvem no próprio tecido cerebral, o que está associado à perda de memória e, por fim, à morte. Embora as patologias de derrame e Alzheimer sejam distintas, um fator crucial as une. Evidências cada vez maiores sugerem que uma dieta saudável pode ajudar a prevenir os dois. Derrame. Em cerca de 90% dos derrames cerebrais, o fluxo sanguíneo para parte do cérebro é interrompido, privando o órgão de oxigênio e matando a área alimentada pela artéria entupida. Isso é chamado de derrame isquêmico, do latim isquemia, que significa parar o sangue. Entre os casos de derrame, uma pequena porcentagem é hemorrágica, causada quando um vaso sanguíneo se rompe no cérebro. Os danos acarretados dependem de qual área é privada de oxigênio, ou do ponto em que o sangramento ocorreu, e de quanto tempo durou a privação. Pessoas que têm um derrame breve talvez precisem lutar apenas contra uma fraqueza no braço ou na perna, enquanto as que sofrem um grande derrame podem desenvolver paralisia, perder a capacidade de fala ou, como é muito frequente, morrer.
Às vezes, a obstrução dura apenas um instante, tempo insuficiente para ser notado, porém, ainda assim o bastante para matar uma pequena área do cérebro. Esses derrames silenciosos podem se multiplicar e reduzir aos poucos a função cognitiva até que uma demência completa se desenvolva. O objetivo, então, é reduzir o risco, tanto dos grandes derrames, que podem matar você de forma fulminante, quanto dos mini derrames, que o matam com o passar dos anos. Analogamente à doença cardíaca, uma dieta saudável pode reduzir o risco de derrame ao baixar o colesterol e a pressão sanguínea e, ao mesmo tempo, melhorar o fluxo sanguíneo e a capacidade antioxidante. Fibras. Além de seus efeitos na saúde do intestino, um fato já bem conhecido, um alto consumo de fibras parece reduzir o risco de câncer de cólon, edema, diabetes, doença cardíaca, obesidade e morte prematura. Vários estudos mostram que ingerir bastante fibra também pode ajudar a evitar o derrame. Infelizmente, menos de 3% dos americanos cumprem a recomendação diária de consumo mínimo de fibras. Isso significa que a dieta de 97% dos americanos é deficitária em relação a esse componente. As fibras se concentram de forma natural em apenas um lugar: os alimentos vegetais não processados. Os alimentos processados têm menos fibra, enquanto os derivados de animais não têm fibra alguma. Os animais têm ossos para mantê-los de pé, já as plantas têm fibras. Aparentemente, não é preciso muita fibra para eliminar o risco de derrame. Um aumento de apenas 7 gramas por dia pode estar associado a uma redução de 7% no risco. Derrames diferentes em pessoas diferentes. Dependendo, claro, de quanta fibra elas comeram. É fácil acrescentar 7 gramas de fibra à dieta. Isso equivale a uma tigela de farinha de aveia com frutas vermelhas ou uma porção de feijão cozido. Como as fibras protegem o cérebro? Não temos certeza absoluta. Sabemos que elas ajudam a controlar o colesterol e os níveis de açúcar no sangue, o que pode ajudar na redução da quantidade de placas capazes de entupir as artérias do cérebro. Dietas ricas em fibras também podem baixar a pressão arterial, o que reduz o risco de sangramento no cérebro. Mas os cientistas não precisam saber o mecanismo exato para você agir com base nesse conhecimento. Como diz a passagem bíblica, um homem lança a semente à terra, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Se tivesse adiado a semeadura até entender a biologia por trás da germinação da semente, o agricultor das Escrituras não teria durado muito tempo. Então, por que não se adiantar e consumir mais alimentos vegetais, não processados, colhendo assim os benefícios da ingestão de fibras? Nunca é cedo demais para começar a se alimentar de maneira mais saudável. Embora o derrame seja considerado uma doença de pessoas mais velhas, somente 2% das mortes por derrame ocorrem
em indivíduos com menos de 45 anos. O acúmulo de fatores de risco pode ter início na infância. Em um estudo notável publicado recentemente, selecionou-se centenas de crianças para serem acompanhadas durante o período de 24 anos, do ensino fundamental à vida adulta. Os pesquisadores constataram que a baixa ingestão de fibras, desde cedo, estava associada ao enrijecimento de artérias que conduzem ao cérebro, um fator de risco crucial quando se trata de derrame. Já aos 14 anos, eram evidentes as disparidades na saúde arterial dos adolescentes que consumiam quantidades diferenciadas de fibras em sua rotina alimentar. Mais uma vez, parece que não foi preciso um esforço muito grande. Uma maçã a mais, um quarto de xícara de brócolis extra ou apenas 2 colheres de sopa de feijão por dia durante a infância poderiam resultar em um efeito significativo na saúde das artérias no futuro. Se você quer mesmo ser proativo, os melhores estudos científicos sugerem que é possível minimizar o risco de derrame ao consumir todos os dias um mínimo de 25 gramas de fibras solúveis que se dissolvem na água, como as encontradas em feijões, aveia, oleaginosas e frutas vermelhas, e 47 gramas de fibras insolúveis, que não se dissolvem na água, encontradas em especial em grãos integrais, como arroz e trigo integrais. E verdade que seria necessário ter uma dieta extraordinária, saudável, para alcançar esse nível de ingestão de fibras, bem superior ao que é determinado de modo arbitrário pela maioria das autoridades de saúde. Em vez de serem condescendentes com você em decorrência do que consideram alcançável pelas massas, eu gostaria que as autoridades apenas lhe informassem aquilo que a ciência diz e deixassem a escolha por sua conta. Potássio. Pegue uma planta, qualquer uma, e queime-a até virar cinzas. Jogue as cinzas em uma panela com água, deixe ferver, remova as cinzas da superfície e, por fim, restará um resíduo branco conhecido como potassa. A potassa tem sido usada há milênios para fazer de tudo, de sabão e vidro a fertilizante e alvejante. Só em 1807, um químico inglês descobriu que esse álcali vegetal continha um elemento desconhecido, que ele chamou de potássio. Eu menciono isso apenas para enfatizar a fonte primária de potássio em sua dieta, os vegetais. Cada célula do corpo precisa de potássio para funcionar e você precisa obtê-lo de sua dieta. Durante a maior parte da história humana, comíamos tantas plantas que obtínhamos mais de 10.000 miligramas de potássio todos os dias. Atualmente, menos de 2% dos americanos alcança a ingestão diária recomendada de 4.700 miligramas. O principal motivo é simples. Nós não comemos uma quantidade suficiente de alimentos vegetais não processados.
o que o potássio tem a ver com o derrame? Uma análise de todos os melhores estudos sobre a relação entre o potássio e duas de nossas principais causas de morte, o ataque cardíaco e o derrame, determinou que um aumento de 1.640 miligramas por dia na ingestão de potássio está associado a uma redução de 21% do risco de derrame. Isso não é suficiente para fazer com que o potássio do americano médio suba ao nível em que deveria estar, mas ainda assim é o bastante para reduzir substancialmente o risco de derrame. Imagine o quanto seu risco diminuiria se você duplicasse ou triplicasse a ingestão de alimentos vegetais integrais. A banana, embora venha sendo promovida por seu teor de potássio, não é, na verdade, muito rica nesse mineral. De acordo com o banco de dados atual do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, essa fruta não está nem na lista dos 1.000 alimentos com os níveis mais altos de potássio. Ela ocupa a posição 1616, bem depois das Reese's Pieces, que são pastilhas feitas com manteiga de amendoim. Seria necessário comer uma dúzia de bananas por dia para chegar à quantidade mínima de potássio recomendada. Mas quais são, de fato, os alimentos ricos em potássio? As fontes mais saudáveis entre os alimentos não processados comuns provavelmente são as verduras, os feijões e a batata doce. Frutas cítricas. Uma boa notícia para todos os leitores amantes da laranja: a ingestão de frutas cítricas tem sido associada a um risco reduzido de derrame, uma redução ainda maior do que a verificada com a ingestão de maçãs. Se eu posso comprá-las, eu acabei de fazer isso. A chave pode estar em um fitonutriente dos cítricos chamado hesperidina, que parece aumentar o fluxo sanguíneo em todo o corpo, incluindo o cérebro. Com uma máquina conhecida como fluxômetro Doppler, os cientistas podem medir o fluxo sanguíneo por meio de um raio laser através da pele. Quando essa máquina é utilizada em pessoas, enquanto lhes é administrada uma solução contendo a quantidade hesperidina encontrada em 2 xícaras de suco de laranja, a pressão sanguínea delas diminui e o fluxo sanguíneo geral aumenta. Quando os indivíduos beberam suco de laranja, em vez de solução de hesperidina, seu fluxo sanguíneo melhorou ainda mais. Em outras palavras, os efeitos redutores de derrame presentes na laranja vão muito além dos verificados na hesperidina. Em se tratando de alimentos, o todo costuma ser maior do que a soma de suas partes. Não é preciso uma máquina para medir os efeitos positivos das frutas cítricas no fluxo sanguíneo. Em um estudo, cientistas recrutaram mulheres que sofriam de sensibilidade ao frio devido a um fluxo de sangue fraco. Mulheres com mãos, pés e dedos dos pés
cronicamente frios e as colocaram em uma sala com ar-condicionado forte. As integrantes do grupo experimental beberam uma solução contendo fitonutrientes de frutas cítricas de verdade, enquanto as do outro grupo, o de controle, beberam um placebo, uma bebida com aroma artificial de laranja. As que beberam o placebo ficaram cada vez mais frias devido ao fluxo sanguíneo menor. A temperatura das pontas de seus dedos caiu quase 5 graus Celsius ao longo do estudo. Já as pontas dos dedos das participantes que beberam cítricos de verdade esfriaram com menos da metade da rapidez, porque o fluxo sanguíneo delas permaneceu mais estável. Os pesquisadores também fizeram os dois grupos de mulheres mergulharem as mãos em água muito gelada e constataram que as que beberam cítricos se recuperaram 50% mais depressa do que as do grupo de controle. Portanto, comer algumas laranjas antes de praticar snowboarding pode ajudar a impedir que os dedos dos pés e das mãos fiquem gelados. E, se é bom ter os dedos quentinhos, é melhor ainda ter o risco de derrame reduzido com a maior ingestão de cítricos. Duração do sono ideal e derrame. A privação de sono, ou mesmo o excesso de horas dormidas, está associada a um risco maior de derrame. Mas quanto tempo de sono pode ser muito pouco? Quanto pode ser demais? Cientistas do Japão foram os primeiros a fazer um grande estudo voltado a essas questões. Eles acompanharam quase 100 mil homens e mulheres de meia idade durante 14 anos. Para integrar o primeiro grupo, foram selecionados participantes que dormiam até 4 horas por noite ou que dormiam pelo menos 10 horas. Para o segundo grupo, reuniram pessoas que dormiam em média 7 horas por noite. Quando compararam os dois grupos, os integrantes do primeiro tiveram uma probabilidade cerca de 50% maior de morrer por derrame. Um estudo recente feito com 150 mil americanos examinou a questão mais a fundo. Foram encontrados índices maiores de derrame entre indivíduos que dormiam até 6 horas, ou pelo menos 9 horas por noite. Aqueles com menos risco tinham em torno de 7 ou 8 horas de sono por noite. Grandes estudos na Europa, China e em outros lugares confirmaram que o tempo de 7 ou 8 horas parece estar associado ao menor risco. Não sabemos ao certo se a relação é de causa e efeito, mas até que tenhamos mais informações, por que não adotar esse índice como meta? Durma bem. Antioxidantes e derrame. Premiado com a Medalha Nacional de Ciência, a maior honraria por conquista científica nos Estados Unidos, o reverenciado bioquímico Earl Stedman tem atribuída a ele a seguinte frase: o envelhecimento é uma doença. A expectativa de vida humana apenas reflete o acúmulo de danos nas células causadas por radicais livres.
quando há danos o suficiente, as células não conseguem mais sobreviver direito e desistem. Proposto pela primeira vez em 1972, esse conceito, agora chamado de teoria mitocondrial do envelhecimento, sugere que os danos causados pelos radicais livres à fonte de energia de suas células, conhecida como mitocôndria, levam à perda de energia e potência das células com o passar do tempo. Esse processo pode ser um pouco como carregar a bateria do seu iPod repetidas vezes. A cada nova recarga, a capacidade se torna menor. Mas o que exatamente são os radicais livres e o que podemos fazer em relação a eles? Eis a minha melhor tentativa de simplificar a biologia quântica da fosforilação oxidativa. As plantas obtêm sua energia da luz solar. Você pega uma planta e a põe sob a luz solar e, por meio de um processo chamado fotossíntese, a clorofila que está nas folhas aproveita a energia da luz solar e a transfere para pequeninos blocos de construção de matéria chamados elétrons. A planta começa com elétrons de baixa energia e, usando a energia da luz solar, carrega-os e os transforma em elétrons de alta energia. Dessa maneira, as plantas armazenam a energia da luz solar. Então, quando você come um vegetal, ou os animais que o comeram, esses elétrons, na forma de carboidratos, proteína e gordura, são enviados para todas as suas células. Sua mitocôndria pega, então, os elétrons cheios de energia do vegetal, utiliza-os como fonte energética, ou seja, como combustível, e aos poucos libera a energia deles. Veja bem, esse processo tem que ocorrer de maneira precisa, extremamente controlada, porque esses elétrons estão cheios de energia e, portanto, são voláteis, como a gasolina. Na verdade, gasolina, petróleo, óleo e carvão não são chamados de combustíveis fósseis à toa. Os tanques de nossos carros são abastecidos principalmente por uma matéria vegetal pré-histórica que armazenou a energia da luz solar, que brilhou milhões de anos atrás como elétrons de alta energia. E assim, como seria perigoso riscar um fósforo em uma lata de gasolina e liberar toda a energia dela de uma só vez? Seu corpo precisa ser cauteloso. É por isso que suas células pegam esses mesmos elétrons de alta energia das plantas que você come e liberam a energia de forma controlada, como um fogão a gás. Um pouco de cada vez, até a energia acabar. Seu corpo, então, passa esses elétrons gastos para uma molécula importantíssima, da qual talvez você já tenha ouvido falar, o oxigênio. Na verdade, o modo como venenos como o cianeto podem matar é impedindo o corpo de transferir esses elétrons gastos e dá-los ao oxigênio. Felizmente, o oxigênio adora elétrons, embora talvez um pouco demais.
Enquanto seu corpo demora para fazer isso, liberando aos poucos a energia dos elétrons, o oxigênio está esperando com impaciência na outra ponta. O oxigênio adoraria pôr suas mãozinhas sujas nos elétrons de alta energia, mas seu corpo diz: espera aí, temos que fazer isso devagar. Espere a sua vez e se acalme. Nós vamos lhe dar o seu elétron, mas só depois de retirarmos a energia para torná-lo seguro para você. Então, a molécula de oxigênio fica toda magoada e diz: eu posso lhe dar com um desses elétrons turbinados a qualquer hora. Fazendo beicinho, ela espia um elétron de alta energia desgarrado, sentado em campo aberto. Ela olha para um lado, depois olha para o outro e se lança sobre ele. Nosso corpo não é perfeito. Ele não tem como ficar de olho no oxigênio o tempo todo. Cerca de 1 a 2% de todos os elétrons de alta energia que passam por suas células têm possibilidade de vazar para onde o oxigênio pode pegá-los. Quando põe as mãos em um elétron de alta energia, a molécula de oxigênio se transforma no Hulk, deixando de ser um oxigênio modesto e se tornando um superóxido, que é um tipo de radical livre. Radical livre, conforme o próprio nome indica, é uma molécula que pode ser instável, fora de controle e violentamente reativa. O superóxido está cheio de energia e pode começar a destruir a célula, derrubando o material e colidindo com o DNA. Quando entra em contato com o DNA, o superóxido pode danificar seus genes que, se não forem consertados, podem causar mutações em seus cromossomos, passíveis de levar ao câncer. Felizmente, o corpo chama seu esquadrão de defesa, conhecido como antioxidantes, que entram em cena e gritam: largue esse elétron! Você quer acabar comigo, dona Vitamina C? Então, mostre do que é capaz. Reage o superóxido. Então, os antioxidantes se lançam sobre o superóxido, lutam e retiram dali o elétron supercarregado, deixando para trás o pobre oxigênio. O fenômeno pelo qual as moléculas de oxigênio se apossam de elétrons desgarrados e enlouquecem é chamado, no círculo científico, de estresse oxidante ou oxidativo. De acordo com a teoria, o dano celular resultante é o que, em essência, causa o envelhecimento. O envelhecimento e a doença têm sido considerados a oxidação do corpo. As manchas marrons da idade no dorso da mão são apenas gordura oxidada sob a pele. O estresse oxidativo é considerado o motivo pelo qual todos nós adquirimos rugas, perdemos parte da memória e o sistema de nossos órgãos enguiçam à medida que ficamos mais velhos. De acordo com a teoria, nós basicamente estamos enferrujando. Você pode retardar esse processo oxidante comendo alimentos que contenham muitos antioxidantes. É possível ver se um alimento é rico em oxidantes
partindo-o ao meio, expondo-o ao ar, oxigênio, e vendo o que ele acontece. Se ele fica marrom, está oxidando. Pense em nossas duas frutas mais populares, maçã e banana. Elas ficam marrons rapidamente, o que significa que não possuem muito antioxidantes. No caso da maçã, a maioria dos antioxidantes está na casca. Corte uma manga ao meio e o que acontece? Nada, porque ela tem muitos antioxidantes. Como impedir que a salada de frutas fique marrom? Adicione suco de limão, que contém vitamina C, um antioxidante. Os antioxidantes podem impedir que sua comida oxide e podem fazer o mesmo dentro do seu corpo. Uma das doenças que os alimentos ricos em antioxidantes podem ajudar a prevenir é o derrame. Pesquisadores suecos acompanharam mais de 30 mil idosas durante um período de 12 anos e constataram que as que comiam os alimentos mais ricos em antioxidantes tinham os menores riscos de derrame. Descobertas semelhantes foram relatadas a respeito de um grupo mais jovem de homens e mulheres na Itália. Assim como foi visto no caso das doenças pulmonares, os suplementos de antioxidantes não parecem ter efeito. Os poderes da mãe natureza não podem ser postos em um comprimido. Sabendo disso, os cientistas resolveram identificar os alimentos mais ricos em antioxidantes. 16 pesquisadores percorreram o mundo e divulgaram um banco de dados sobre o poder antioxidante de mais de 3 mil alimentos, bebidas, ervas, temperos e suplementos. Eles examinaram de tudo, desde cereais, capim crush, até folhas secas maceradas de baobá, uma árvore africana. Avaliaram dezenas de marcas de cerveja para ver qual delas continha mais antioxidantes. A Santa Claus de Eggenberg, Áustria, foi uma das primeiras colocadas. Infelizmente, cervejas representam a quarta maior fonte de antioxidantes da dieta dos americanos. Você pode checar a lista em inglês para ver a classificação dos seus alimentos e bebidas. Mas não precisa colar a lista de 138 páginas na porta da geladeira. Eis uma regra simples. Em média, os alimentos vegetais contêm 64 vezes mais antioxidantes do que alimentos de origem animal. Como os pesquisadores explicam, alimentos ricos em antioxidantes têm origem no reino vegetal, enquanto a carne, o peixe e outros alimentos do reino animal são pobres em antioxidantes. Até o alimento vegetal menos saudável que me vem à mente, a boa e velha alface americana, que é 96% água, contém 17 unidades de poder antioxidante. Para dar uma perspectiva, algumas frutas vermelhas têm mais de 1000 unidades, o que faz a alface americana
parecer ridícula. Mas compare as 17 unidades de alface americana com um salmão fresco, que tem apenas 3 unidades, frango, apenas 5 unidades de poder antioxidante, leite desnatado ou ovo cozido são só 4 unidades. E Eggs Beaters, produto que clama ser um substituto para os ovos, tem um redondo 0 de unidades. A equipe de pesquisa concluiu: as dietas constituídas, sobretudo, de alimentos de origem animal são, portanto, pobres em conteúdo antioxidante, enquanto as dietas baseadas, sobretudo, em uma variedade de alimentos de origem vegetal, são ricas em antioxidantes. Devido aos milhares de fitoquímicos antioxidantes bioativos encontrados nas plantas, que são conservados em muitos alimentos e bebidas, não há nenhuma necessidade de selecionar alimentos específicos para aumentar a ingestão de antioxidantes, embora as cerejas tenham até 714 unidades. Você pode apenas se esforçar para incluir uma variedade de frutas, legumes, verduras, ervas e temperos em cada refeição. Assim, você pode fornecer a seu corpo, de modo contínuo, antioxidantes para ajudar a evitar um derrame e outras doenças relacionadas à idade. Antioxidantes em uma pitada. Ervas e temperos parecem ser a categoria de alimento que mais tenha antioxidantes. Digamos que você prepare um bom e saudável prato de macarrão de trigo integral com molho marinara. Juntos, eles podem alcançar uma pontuação de 80 unidades de poder antioxidante. O macarrão tem cerca de 20 unidades e o molho 60. Acrescente um punhado de brócolis cozidos no vapor e pode ser que você acabe tendo uma deliciosa refeição de 150 unidades. Nada mal. Agora, salpique uma única colher de chá de orégano seco ou manjerona, a irmã mais doce e suave do orégano. Isso, por si só, pode duplicar o poder antioxidante de sua refeição, chegando a mais de 300 unidades. Que tal uma tigela de farinha de aveia no café da manhã? Acrescentando apenas meia colher de chá de canela, você pode elevar o poder antioxidante de sua refeição de 20 para 120 unidades. E, se conseguir aguentar a intensidade, o acréscimo de uma pitada de cravo da Índia pode levar seu modesto café da manhã a uma pontuação de antioxidantes de 160 unidades. As refeições à base de vegetais tendem a ser ricas em antioxidantes, porém, tirar um tempinho para temperar a sua vida pode deixar seu prato ainda mais saudável. Aparentemente, as dietas ricas em antioxidantes protegem contra o derrame ao impedir a circulação de gorduras oxidadas capazes de danificar as paredes sensíveis dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro. Podem também ajudar
a diminuir o enrijecimento arterial, impedir a formação de coágulos sanguíneos e reduzir a pressão sanguínea e inflamações. Os radicais livres podem desfigurar as proteínas em nossos corpos a ponto de torná-las irreconhecíveis para nossos sistemas imunológicos. A resposta inflamatória que isso desencadeia pode ser evitada ao saturarmos nossos organismos com antioxidantes o bastante. Embora todos os alimentos vegetais não processados possam ter efeitos anti-inflamatórios, alguns são mais bem-sucedidos que outros. Verificou-se que frutas e vegetais com muitos oxidantes, como as frutas vermelhas e as verduras, podem extinguir inflamações sistêmicas significativamente melhor do que o mesmo número de porções de frutas e vegetais com poucos antioxidantes mais comuns, como a banana e o alface. Os alimentos que escolhemos fazem diferença. Doença de Alzheimer. Ao lidar com os pacientes, ter que comunicar o diagnóstico de câncer era uma das coisas que eu mais temia, mas isso era superado pelo diagnóstico de Alzheimer, não só por causa do fardo psicológico para o paciente, mas por causa da carga emocional que se abate sobre os entes queridos. O Alzheimer's Foundation estima que 15 milhões de amigos e familiares dedicam anualmente mais de 15 bilhões de horas não remuneradas a cuidar de entes queridos que talvez sequer os reconheçam. Apesar dos bilhões de dólares gastos em pesquisas, ainda não existe cura nem tratamento eficiente para a doença que invariavelmente progride para a morte. Em suma, o Alzheimer está alcançando um estado de crise em termos emocionais, econômicos e até científicos. Nas 2 décadas passadas, foram publicados mais de 73 mil artigos sobre a doença, o que dá cerca de 100 por dia. Mas tem havido muito pouco avanço clínico no tratamento e mesmo na compreensão da doença. E é possível que uma cura total seja impossível, considerando que a perda da função cognitiva em pacientes com Alzheimer pode ser definitiva devido aos danos irreparáveis nas redes neuronais. Não se pode recuperar a vida de células nervosas mortas, mesmo que as empresas farmacêuticas consigam descobrir um meio de interromper a progressão da doença. Para muitos pacientes, os donos já estão feitos e a personalidade do indivíduo pode estar perdida para sempre. A boa notícia, que serviu de estudo para um artigo de um cientista experiente do Centro de Pesquisa para Alzheimer, é que a doença de Alzheimer é incurável, porém prevenível. Mudanças na dieta e no estilo de vida poderiam prevenir milhões de casos por ano. Como está se formando um consenso de que o que é bom para o nosso coração é bom para a nossa cabeça, porque se atribui ao entupimento de artérias no cérebro por placas
ateroscleróticas um papel essencial no desenvolvimento do Alzheimer. Não surpreende, portanto, que no artigo Dietary and Lifestyle Guidelines for the Prevention of Alzheimer dizia-se orientações de dieta e estilo de vida para a prevenção da doença de Alzheimer, publicado na revista Neurobiology of Aging em 2014, o ponto central no que se refere à alimentação tenha sido verduras, leguminosas, feijões, ervilhas e lentilhas, e grãos integrais deveriam substituir carnes e laticínios como os alimentos básicos da dieta. Alzheimer é um distúrbio vascular? Em 1901, uma mulher chamada Auguste foi levada pelo marido a um manicômio em Frankfurt, Alemanha. Ela foi descrita como uma mulher delirante, esquecida, desorientada, que não conseguia desempenhar as tarefas domésticas. Foi examinada pelo Dr. Alzheimer e se tornaria objeto de estudo do caso que tornou Alzheimer um nome conhecido. Na autópsia, o médico descreveu as placas e os novelos no cérebro que dali por diante identificariam a doença. Entretanto, perdida na empolgação da descoberta de uma nova enfermidade, uma pista pode ter passado desapercebida. Ele escreveu: os vasos cerebrais maiores mostram mudança aterosclerótica. O Dr. Alzheimer estava descrevendo o endurecimento de artérias no cérebro da paciente. Em geral, pensamos na aterosclerose como uma doença do coração, mas ela tem sido descrita como uma patologia onipresente que envolve praticamente o organismo humano inteiro. Você tem vasos sanguíneos em cada um de seus órgãos, incluindo o cérebro. O conceito de demência cardiogênica, proposto pela primeira vez nos anos 1970, sugeria que, como o cérebro em envelhecimento é muito sensível à falta de oxigênio, a falta de um fluxo sanguíneo adequado poderia levar ao declínio cognitivo. Hoje temos um substancial conjunto de evidências associando fortemente a aterosclerose ao Alzheimer. Autópsias têm apontado que pacientes com Alzheimer tendem a ter um número significativamente maior de placas ateroscleróticas e estreitamentos de artérias no cérebro. Em repouso, a quantidade por minuto de sangue circulando no cérebro, também chamado de fluxo sanguíneo cerebral, é de 1/4 do total. A partir da idade adulta, parece que o fluxo sanguíneo naturalmente diminui 0,5% por ano. Aos 65 anos, essa capacidade de circulação pode estar até 20% menor. Embora por si só não seja suficiente para debilitar a capacidade cerebral, essa queda pode pôr você perto disso. Quando artérias
que levam sangue ao cérebro e os vasos sanguíneos dentro dele são entupidos por placas cheias de colesterol, pode haver uma drástica redução da quantidade de sangue e, portanto, de oxigênio que o órgão recebe. Sustentando essa teoria, autópsias têm demonstrado que pacientes com Alzheimer apresentavam bloqueio muito significativo nas artérias que seguiam para os centros de memória do cérebro. À luz dessas descobertas, alguns especialistas chegaram a sugerir que a doença de Alzheimer fosse reclassificada como um distúrbio vascular. Contudo, existem limitações para o quanto se pode depreender de autópsias. Por exemplo, talvez a demência de um indivíduo o tenha levado a uma dieta pobre e não o contrário. Para avaliar melhor o papel das artérias entupidas do cérebro no desenvolvimento de Alzheimer, pesquisadores acompanharam cerca de 400 pessoas que estavam começando a perder as faculdades mentais, o que é chamado de declínio cognitivo leve. Foram empregados exames especiais para obter imagens de artérias cerebrais e assim avaliar o grau de bloqueio arterial no cérebro de cada paciente. Os pesquisadores constataram que a cognição e a capacidade funcional das pessoas com menos estreitamento de artérias no cérebro permaneceram estáveis ao longo dos 4 anos do estudo. Os participantes com mais bloqueios arteriais tiveram uma perda significativa da função cerebral, enquanto os com os piores casos de formação de placa sofreram um rápido declínio, duplicando a probabilidade de um quadro de doença de Alzheimer plenamente desenvolvido. Os pesquisadores concluíram a falta de eficiência no suprimento de sangue para o cérebro tem consequências muito graves para a função cerebral. Um estudo com 300 pacientes com Alzheimer descobriu que tratar os fatores vasculares de risco, como colesterol e pressão arterial altos, pode até retardar a progressão da doença, porém não a impedem. Por essa razão, a prevenção é a chave. O colesterol não apenas impulsiona a criação de placas ateroscleróticas nas artérias do cérebro, ele também pode ajudar a difundir as placas amiloides presentes no tecido cerebral das vítimas de Alzheimer. O colesterol é um componente vital de nossas células e é por isso que nosso corpo produz todo aquele de que precisa. O consumo exagerado de colesterol e, em especial, o de gorduras trans e saturadas, pode aumentar seu nível no sangue. Esse excesso não é considerado apenas o primeiro fator de risco para doença cardíaca, como também é unanimemente reconhecido como um fator de risco para a doença de Alzheimer. Autópsias têm revelado que o cérebro de pessoas com Alzheimer tem um acúmulo de colesterol significativamente mais alto. Costumávamos achar que a concentração de colesterol no cérebro não tinha relação com a quantidade presente no sangue, mas há um aumento no número de evidências dizendo o contrário. O excesso de colesterol no sangue
pode levar ao excesso de colesterol no cérebro, o que pode, por sua vez, contribuir para o início do acúmulo de amiloide no cérebro, como detectado em indivíduos com Alzheimer. Em um microscópio eletrônico, pode-se ver a aglomeração de fibras amiloides acima e ao redor de pequeninos cristais de colesterol. E, de fato, tecnologias avançadas de obtenção de imagens, como a tomografia por emissão de positrons, têm mostrado uma relação direta entre a quantidade de LDL, o colesterol ruim, no sangue e a acumulação de amiloide no cérebro. Empresas farmacêuticas têm tentado capitalizar sobre essa conexão ao vender estatinas, que reduzem o colesterol como forma de prevenção contra o Alzheimer. Porém, as próprias estatinas podem causar declínio cognitivo, incluindo perda de memória no longo e curto prazos. Para quem não está disposto a mudar a alimentação, os benefícios das estatinas pesam mais do que os riscos. Mas é melhor baixar os níveis de colesterol naturalmente, alimentando-se de maneira mais saudável, para ajudar a preservar o coração, o cérebro e a mente. Genética ou dieta? Esse conceito de dieta em relação ao Alzheimer pode ser surpreendente, porque a maior parte da imprensa não especializada trata hoje essa condição como uma doença genética. Ela afirma que são os seus genes e não suas escolhas de estilo de vida que determinam se você sucumbirá a essa doença. Entretanto, quando se examina a distribuição de casos de Alzheimer pelo mundo, esse argumento cai por terra. Pelo mundo, os índices de casos de Alzheimer têm uma variação de até 10 vezes, mesmo levando em conta que algumas populações vivem mais do que outras. Por exemplo, na parte rural da Pensilvânia, se você conhecesse 100 cidadãos idosos, a média aponta que 19 deles desenvolveriam a doença de Alzheimer durante os 10 anos seguintes. Contudo, se você morasse na parte rural de Balagarh, Índia, essa probabilidade estaria em torno de 3 a cada 100. Como se pode ter certeza de que algumas populações não são apenas geneticamente mais suscetíveis? Por causa de estudos de migração, em que os índices da doença no mesmo grupo étnico são comparados entre a localidade atual e sua terra natal. Por exemplo, os índices de Alzheimer entre homens japoneses que moram nos Estados Unidos são expressivamente mais altos do que entre aqueles que moram no Japão. Os índices de Alzheimer entre africanos na Nigéria são até 4 vezes mais baixos do que os dos afro-americanos em Indianápolis. Por que morar nos Estados Unidos aumenta o risco de demência? Um balanço das evidências sugere que a resposta está na dieta americana. É claro
que em nosso novo mundo globalizado não é necessário estar no Ocidente para adotar uma dieta ocidental. No Japão, a prevalência de Alzheimer aumentou muito nas últimas décadas, o que se atribuiu à mudança de uma alimentação tradicional à base de arroz, legumes e verduras para outra com o triplo de laticínios e 6 vezes mais carne. A correlação mais forte que os pesquisadores encontraram entre dieta e demência foi a que levou em conta o consumo de gordura animal. A ingestão de gordura animal aumentou quase 600% entre 1961 e 2008. Uma corrente de estudo semelhante, ligando dieta e demência, foi promovida na China, conforme afirmou um pesquisador na Journal of Alzheimer's Disease. Com as dietas se ocidentalizando em âmbitos globais, as previsões são de que os índices de Alzheimer continuem a aumentar, a não ser que os padrões de dieta mudem para outros com menor dependência de produtos de origem animal. Os índices mais baixos de casos de doença de Alzheimer confirmados são encontrados na parte rural da Índia, onde as pessoas seguem dietas tradicionais à base de vegetais, centradas em grãos, legumes e verduras. Nos Estados Unidos, aqueles que não comem carne, incluindo aves domésticas e peixe, não parecem ter o risco de desenvolver demência, reduzido à metade. E quanto mais tempo a carne for evitada, maior é a queda do risco de demência, comparados àqueles que comiam carne mais de 4 vezes por semana. Aqueles que mantinham dietas vegetarianas há pelo menos 30 anos apresentaram um risco 3 vezes menor de sofrer de demência. Mas é certo que fatores genéticos atuam nessa equação? Sim. Nos anos 1990, cientistas descobriram uma variante de gene chamada a polipoproteína E4, ou ApoE4, que torna a pessoa mais suscetível a sofrer de Alzheimer. Todo mundo tem alguma forma de ApoE, porém, 1 em cada 7 indivíduos tem uma cópia do gene E4 ligada à doença. Mostrou-se que, se você herda um gene ApoE4 de sua mãe ou de seu pai, seu risco de ter Alzheimer pode triplicar. Se você recebe o gene ApoE4 dos 2 pais, o que ocorre com uma pessoa em 50, pode acabar tendo um risco 9 vezes maior. O que o gene ApoE faz? Ele produz a proteína, que é o principal distribuidor de colesterol no cérebro. A variante E4 é capaz de levar a um acúmulo anormal de colesterol nas células do cérebro, o que desencadearia a patologia de Alzheimer. Esse mecanismo poderia explicar o chamado paradoxo nigeriano. A maior frequência da variante ApoE4 ocorre em nigerianos, que, surpreendentemente, também têm os índices mais baixos de casos de Alzheimer. Espere aí.
a população com o maior índice do gene de Alzheimer tem um dos índices mais baixos de causas de Alzheimer? Essa contradição pode ser explicada pelos níveis muito baixos de colesterol no sangue dos nigerianos, graças a uma dieta pobre em gordura animal e constituída, sobretudo, por grãos, verduras e legumes. Portanto, ao que parece, a dieta pode ganhar da genética. Por exemplo, em um estudo com 1.000 pessoas durante um período de 2 décadas, constatou-se, sem surpresa, que a presença do gene ApoE4 mais do que duplicava as chances de desenvolver Alzheimer. Entretanto, nesses mesmos indivíduos, verificou-se que o colesterol sanguíneo alto quase triplicava as chances. Os pesquisadores suspeitam que o controle de fatores de risco, como pressão arterial alta e colesterol, pode reduzir substancialmente as chances de ter Alzheimer, mesmo com o temido efeito acumulado do ApoE4, diminuindo o risco de 9 vezes para apenas 2. Com muita frequência, médicos e pacientes têm uma abordagem fatalista em relação a doenças degenerativas crônicas, e o Alzheimer não é exceção. De acordo com eles, está tudo nos genes, e o que tiver que ser, será. Contudo, pesquisas apontam que, embora você possa ter recebido algumas cartas genéticas ruins, é possível embaralhar todo o conjunto de novo através da dieta, evitando o Alzheimer com alimentos vegetais. O Alzheimer se manifesta como uma doença de idosos, mas, assim como a doença cardíaca e a maioria dos tipos de câncer, ele pode demorar décadas para se desenvolver, correndo o risco de soar como um disco arranhado. Ou será que eu deveria dizer um bug no MP3? Nunca é cedo demais para começar a se alimentar de maneira mais saudável. As decisões alimentares que você toma agora podem influenciar diretamente sua saúde no futuro, incluindo a saúde de seu cérebro. A maioria das vítimas de Alzheimer só é diagnosticada depois dos 70 anos. Porém, sabemos que o cérebro delas começa a deteriorar muito antes disso. Com base em milhares de autópsias, acredita-se que patologistas detectaram os primeiros estágios silenciosos da doença de Alzheimer, algo no cérebro similar a emaranhados, em metade dos indivíduos com cerca de 50 anos, e mesmo em 10% daqueles na casa dos 20 anos. A boa notícia é que a manifestação clínica do Alzheimer, assim como ocorre com a doença cardíaca, a doença pulmonar e o derrame, pode ser prevenida. As diretrizes para a prevenção do Alzheimer recomendam dietas à base de vegetais por causa dos alimentos que elas costumam promover e daqueles cujo consumo elas costumam desestimular. Por enquanto, a dieta mediterrânea, que é mais rica em verduras, legumes, feijões,
frutas e oleaginosas, e mais pobre em carnes e laticínio, tem sido associada a um declínio cognitivo mais lento e um risco menor de desenvolver Alzheimer. Quando tentaram identificar os componentes protetores dessa dieta específica, os pesquisadores concluíram que os ingredientes cruciais devem ser o seu elevado conteúdo vegetal e a proporção menor de gorduras saturadas frente às não saturadas. Essa conclusão se alinha com a do Estudo de Saúde Feminina de Harvard, que verificou que a maior parte ingestão de gordura saturada, em sua maioria provenientes de laticínio, carne e alimentos processados, estava associada a uma trajetória significativa de piora das capacidades cognitivas e da memória. As mulheres com maior ingestão de gorduras saturadas tinham um risco de 60% a 70% maior de deterioração cognitiva com o passar do tempo. As com ingestão menor de gordura saturada tinham, em média, a função cerebral equivalente à de mulheres 6 anos mais jovens. É provável que os benefícios de uma dieta à base de vegetais derivem dos próprios vegetais. Alimentos vegetais não processados contêm milhares de compostos com propriedades antioxidantes, alguns dos quais podem transpor a barreira sangue-cérebro e gerar efeitos neoprotetores, defendendo o organismo dos radicais livres, ou seja, protegendo o cérebro do enferrujamento. O cérebro corresponde a apenas 2% do peso do corpo humano, porém pode consumir até 50% do oxigênio advindo da respiração, com potencial de liberar uma tempestade de radicais livres. Pigmentos antioxidantes especiais presentes em frutas vermelhas e verduras verde escuras podem conferir a elas, de todas as frutas e vegetais, a distinção de alimentos para o cérebro. O principal estudo com seres humanos a mostrar que os mirtilos melhoram a capacidade de memória em idosos com deterioração cognitiva foi publicado em 2010. Depois, em 2012, os pesquisadores de Harvard quantificaram essas descobertas usando dados do Estudo de Saúde das Enfermeiras, no qual as dietas e a saúde de 16 mil mulheres foram acompanhadas a partir de 1980. Foi constatado que mulheres que consumiam pelo menos uma porção de mirtilo e 2 de morango toda semana tinham índices mais baixos de declínio cognitivo, uma diferença de até 2 anos e meio, comparada às que não comiam frutas vermelhas. Esses resultados sugerem que apenas comer todo dia um punhado de frutas vermelhas, um ajuste fácil e delicioso na dieta, pode retardar o envelhecimento do cérebro em mais de 2 anos. Até beber sucos de frutas, legumes e verduras pode ser benéfico. Um estudo que acompanhou quase 2.000 pessoas durante 8 anos verificou que as que bebiam suco de frutas
legumes e verduras, com frequência pareciam ter um risco 76% menor de desenvolver a doença de Alzheimer. Os pesquisadores concluíram que sucos de frutas, legumes e verduras podem ter um papel importante no adiamento da doença de Alzheimer, em especial entre aqueles com alto risco de ter a enfermidade. Os estudiosos suspeitam que o ingrediente ativo seja os polifenóis, uma classe de antioxidantes poderosos com acesso ao cérebro. Se for esse o caso, o suco de uva Concorde roxa pode ser a melhor opção, embora frutas não processadas sejam, em geral, preferíveis a sucos. Como nem sempre é época de uvas Concorde, você pode substituí-las por cranberries, que também são ricos em polifenóis e geralmente podem ser encontrados o ano todo na forma congelada ou seca. Mais adiante nesse livro, ofereço minha receita de suco rosa como opção de coquetel com cranberry frescos e com 25 vezes menos calorias, além de um teor de polinutrientes pelo menos 8 vezes maior que a do suco de cranberry vendido em lojas. Além de sua atividade antioxidante, os polifenóis exibiram capacidade protetora em células nervosas in vitro, inibindo a formação das placas e emaranhados que caracterizam a patologia cerebral do Alzheimer. Teoricamente, eles também podem remover metais que se acumulam em certas áreas do cérebro e que talvez colaborem para o desenvolvimento do Alzheimer e outras doenças degenerativas. Os polifenóis são um dos motivos pelos quais eu faço recomendações específicas para o consumo de frutas vermelhas e chá verde. Na parte 2, tratando o Alzheimer com açafrão. Apesar dos bilhões de dólares injetados em pesquisas sobre Alzheimer, não há um tratamento eficiente para reverter a progressão da doença. Existem, porém, fármacos que podem ajudar a administrar os sintomas, embora algo vendido na mercearia faça a mesma coisa. Mesmo que alguns benefícios extraordinários da cúrcuma tenham sido relatados em estudos de caso, os melhores dados que temos envolvendo temperos e Alzheimer são sobre o açafrão. Verificou-se em um estudo duplo cego que o açafrão, tempero derivado da flor de Crocus sativus, ajuda a diminuir os sintomas do mal de Alzheimer. Em um estudo de 16 semanas, os pacientes com Alzheimer, cujo grau de demência era de leve a moderado, e que tomaram cápsulas de açafrão, mostram, em média, uma função cognitiva significativamente melhor do que a de um grupo de pacientes que tomou um placebo. Que tal comparar o açafrão com um dos remédios para Alzheimer mais populares no mercado? A donepezila, também vendida sob a marca Aricept. Um estudo duplo cego, o que significa que os pesquisadores e os participantes
só souberam quem estava tomando o medicamento e quem estava tomando as cápsulas com o tempero na conclusão do estudo. De 22 semanas, verificou que o açafrão parece ser tão eficiente no tratamento dos sintomas do Alzheimer quanto o remédio. Infelizmente, funcionar tão bem quanto o medicamento não quer dizer muito, mas pelo menos o paciente não corre o risco de ter os efeitos colaterais da donepezila. Os mais frequentes são náuseas, vômitos e diarreia. Embora não haja uma maneira comprovada de impedir a progressão do Alzheimer, se você conhece alguém que sofre da doença, pode ser que preparar regularmente uma paella temperada com açafrão ajude. Gerontotoxinas. Cada um de nós contém dezenas de bilhões de quilômetros de DNA, o suficiente para 100 mil viajantes de ida e viagens, 100 mil viagens de ida e volta à Lua. Como nosso corpo impede que ele fique embolado? Enzimas conhecidas como sirtuínas mantêm o nosso DNA belamente enrolado em torno de proteínas semelhantes a carretéis. Embora só tenham sido descobertas há pouco tempo, as sirtuínas representam uma das áreas mais promissoras da medicina, uma vez que parecem ter relação com a longevidade e o envelhecimento saudável. Estudos de autópsias mostram que a perda de atividade da sirtuína está extremamente associada às características da doença de Alzheimer, ou seja, ao acúmulo de placas e emaranhados no cérebro. A supressão dessa defesa crucial é considerada uma das características principais do Alzheimer. A indústria farmacêutica está tentando produzir remédios que aumentem a atividade da sirtuína. Porém, antes de mais nada, por que não impedir sua supressão? É possível fazer isso reduzindo a ingestão de produtos finais da glicação avançada, ou AGS, conforme a sigla em inglês para Advanced Glycation and Products. AGE, que significa idade em inglês, é uma sigla apropriada, já que esses produtos finais são considerados gerontotoxinas, o que significa que são toxinas do envelhecimento, do grego gerontos, que significa ancião, como em geriátrico. Supõe-se que os AGEs aceleram o processo de envelhecimento ao formar ligações cruzadas entre proteínas, causando rigidez de tecido, estresse oxidado e inflamação. Este processo pode ter relação com a formação de catarata e com a degeneração macular nos olhos, bem como com danos aos ossos, coração, rins e fígado. Eles podem também afetar o cérebro, pois há indícios de que aceleram o lento encolhimento do órgão à medida que se envelhece e suprimem suas defesas de sirtuína. Indivíduos em idades avançadas com níveis altos de AGEs no corpo ou na urina parecem sofrer uma perda acelerada da função cognitiva. Níveis elevados de AGEs são encontrados também no cérebro de vítimas de Alzheimer.
De onde estão vindo esses AGEs? Alguns são produzidos no corpo e eliminados naturalmente, mas, além da fumaça de cigarro, outras grandes fontes são a carne e produtos derivados de carne expostos a métodos de cozimento em calor seco. Em boa parte das vezes, os AGEs são formados quando alimentos ricos em gordura e proteína são expostos a altas temperaturas. Mais de 500 alimentos foram examinados para se medir o teor de AGEs, tudo de sanduíches de lanchonetes a café e gelatinas. Em geral, carne, queijo e alimentos muito processados apresentaram os maiores teores de AGEs e grãos, feijão, pães, verduras, legumes, frutas e leite, os menores. Os 20 produtos mais contaminados por AGEs por porção testados foram diversas marcas de frango barbecue, bacon, salsicha de cachorro quente grelhada, sobrecoxa de frango assado, coxa de frango assado, bife grelhado na frigideira, peito de frango grelhado no forno, peito de frango frito em óleo, tiras de carnes salteadas, chicken selects do McDonald's, tiras de frango empanadas, hambúrgueres de peru grelhado na frigideira, frango barbecue, peixe grelhado no forno, chicken McNuggets do McDonald's, galeto, hambúrgueres de peru frio em óleo, frango assado, hambúrgueres de peru grelhado na frigideira, salsicha cozida, bife grelhado. Dá para entender a mensagem? É verdade. O método usado para cozinhar faz diferença. Uma maçã assada tem 3 vezes mais AGEs do que uma crua, enquanto uma salsicha grelhada tem mais do que uma cozida. No entanto, a fonte é o que mais importa. Uma maçã assada tem 45 unidades de AGEs e uma crua 13 unidades. Uma salsicha grelhada tem 10.143 unidades comparada às 6.736 de uma cozida. Os pesquisadores recomendam preparar a carne usando métodos de aquecimento úmido, como cozinhar no vapor ou na água, mas até um peixe cozido tem 10 vezes mais AGEs do que uma batata doce assada durante 1 hora. Em média, a carne tem 20 vezes mais AGEs do que alimentos muito processados, como cereais de café da manhã, e cereais de 150 vezes mais do que frutas, legumes e verduras frescas. As aves domésticas são as piores, contendo 20% mais AGEs do que a carne de boi. Os pesquisadores concluíram que, mesmo uma modesta redução no consumo de carnes, pode reduzir à metade a ingestão diária de AGEs. Como a supressão da sirtuína pode ser prevenida e revertida pela redução de AGEs, evitar alimentos com muitos AGEs é visto como uma possível estratégia para combater a epidemia de Alzheimer. Interromper o declínio cognitivo com exercícios físicos. Há notícias animadoras para quem está à beira de perder as faculdades mentais. Em um estudo de 2010, publicado na Archives of Neurology, pesquisadores pegaram um grupo de pessoas com declínio cognitivo leve.
Aquelas que, por exemplo, estão começando a esquecer as coisas ou se repetindo com frequência, e a submeteram a exercícios aeróbicos durante 45 a 60 minutos por dia, 4 vezes por semana, durante 6 meses. O grupo de controle foi instruído a apenas se alongar durante o mesmo período de tempo. Testes de memória foram realizados antes e depois do estudo. Os pesquisadores constataram que no grupo de controle, alongamento, a função cognitiva continuou a se deteriorar, mas o grupo dos exercícios aeróbicos não apenas estancou o declínio, como melhorou. Os participantes de exercícios deram mais respostas corretas no teste depois de 6 meses, o que indicou que sua memória havia melhorado. Estudos subsequentes, como ressonância magnética, mostraram que os exercícios aeróbicos podem, de fato, reverter o encolhimento dos centros cerebrais da memória relacionado à idade. Nenhum efeito desse tipo foi encontrado em grupos de controle de alongamento e tonificação, nem em um grupo de exercícios de força não aeróbicos. O exercício aeróbico pode ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e o desempenho da memória, além de ajudar a preservar o tecido cerebral. Sejamos francos, uma vida sem lembranças não é bem uma vida. Quer essas recordações sejam todas perdidas de uma vez, em um grande derrame, reduzidas aos poucos por mini derrames que deixam pequenos buracos na mente, ou destruídas por doenças degenerativas como o Alzheimer. Alimentar-se e viver de maneira mais saudável pode ajudar a eliminar alguns dos piores fatores de riscos para as doenças cerebrais mais sérias. Mas a chave é começar cedo. O colesterol alto e a pressão arterial alta podem começar a danificar o cérebro de quem está na casa dos 20 anos. Aos 60 e 70 e tantos, quando os danos podem se tornar aparentes, talvez já seja tarde demais. Assim, como muitos outros órgãos, o cérebro possui uma capacidade milagrosa de se curar sozinho, de forjar novas conexões sinápticas em torno das antigas, de aprender e reaprender. Quer dizer, isso se você não continuar a danificá-lo 3 vezes por dia. Uma dieta sadia, exercícios físicos podem representar a melhor esperança de você permanecer atento e saudável em seus últimos anos de vida. Felizmente, posso concluir este capítulo com um tom mais otimista do que o do início. Apesar de nosso histórico familiar, tanto minha mãe quanto meu irmão, Gene, seguem agora uma dieta saudável à base de vegetais. E minha mãe não mostra nenhum sinal de que sucumbirá ao mesmo destino de doença cerebral que tirou a vida de seus pais. Embora eu e Gene saibamos que um dia nossa mãe partirá, nossa esperança, considerando sua nova e saudável alimentação, é a de que ela não parte antes de sua morte,